Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de fenômenos mecânicos, tá certo? E hoje nós vamos continuar, né, de onde paramos na nossa última aula. Nós falamos sobre velocidade, aceleração, né, no movimento em uma dimensão, e nós já definimos essas duas grandezas, né, a velocidade e a aceleração, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Vamos lembrar aqui, né? Vamos lembrar. Vamos lembrar das coisas. Não sei. Ah, voltou a funcionar. Vamos lá. Então, vamos lembrar das coisas. Na última aula, nós aprendemos a definição, né? Nós aprendemos algumas definições. Definições. Deixa eu fazer uma letra mais assim. Isso. Letra mais redondinha. Então, a primeira delas foi a definição de velocidade. Não foi isso? Então, a nossa velocidade a gente chamou de v. É uma grandeza vetorial, tá certo? E ela é definida como sendo a derivada da posição com relação ao tempo, certo? No movimento em uma dimensão, tá certo? A outra definição que nós aprendemos foi a definição de aceleração. Aceleração, nós chamamos de A. Aceleração na direção x. A aceleração é definida como sendo a derivada da velocidade com relação ao tempo. Tá certo? Observem que nós podemos escrever essa expressão ainda da seguinte forma. Isso aqui, né, implica dizer que a aceleração é d dt de v. Quem é v? V é dx dt. Então, nós podemos escrever a aceleração assim ainda, que é igual a d dt de v, que é dx dt. Certo? Então, nós podemos, por fim, dizer que a aceleração também pode ser escrita assim, como sendo a segunda derivada da posição com relação ao tempo. Beleza? Tá certo? Então, nós temos aí duas definições. Uma é esta aqui, e a outra é esta aqui, ó. E com essas duas definições, nós vamos montar algumas coisas aqui nesta aula. Algumas equações. Vamos pegar o caso, por exemplo, em que nós temos uma velocidade, vamos ver dois casos. Uma em que nós temos a velocidade, ela é um movimento com velocidade constante, tá certo? E outro caso em que nós temos um movimento com velocidade variável. Só que a velocidade ela varia de forma uniforme, né? No primeiro caso, quando a velocidade é constante, o que eu quero dizer é o seguinte: no primeiro caso, quando a velocidade é constante, nós vamos ter um movimento com velocidade constante e aceleração igual a zero. No segundo caso, a aceleração ela é constante, diferente de zero. Nesse caso, a velocidade ela varia uniformemente. É isso que eu quero dizer. Beleza? Então, vamos pegar o primeiro caso, né? Primeira situação. Situação 1. Certo? Na situação 1, nós teremos o seguinte: a velocidade, o módulo da velocidade é constante. Se isso ocorre, a aceleração ela é igual a zero. Beleza? Então, essa é a situação 1. Quais são as equações de movimento da posição, por exemplo, para essa situação?
tá certo? Então, nós vamos dizer que nós temos o movimento em uma dimensão, na direção x, o objeto se desloca no sentido positivo do eixo x, com uma velocidade v. Essa velocidade, ela é constante na direção x, né? É um movimento unidimensional. Bem, e aí o que que acontece? O que que acontece? Nós temos aqui, ó, a origem, né, das posições. O objeto, a partícula sai de uma posição que eu vou chamar posição x0 e se desloca a uma posição final aqui, x, que eu não sei qual é a priori. Beleza? Então, a velocidade é constante e a aceleração ela é nula. Quais são as equações de movimento? A pergunta é, quais são as equações de movimento, né? Uma vez que nós temos condições iniciais da partícula aqui, né? É possível prever qual é a sua posição final? Então, vamos lá. Para isso, nós vamos usar a definição de velocidade e definição de aceleração. Vamos começar utilizando essa aqui de baixo. Nós sabemos que a aceleração ela é igual a zero. E vamos utilizar agora a definição de aceleração. A definição de aceleração é derivada da velocidade com relação ao tempo. Certo? Bem, pela definição, nós temos que dv dt é igual a zero. A aceleração é nula, então, igual a zero. Implica dizer que v é igual a uma constante, né? Que era esperado, pois nós já fizemos aqui. Nós já colocamos a condição aqui, ó. Beleza, gente? Então, agora o que a gente pode fazer é o seguinte, se V é constante, ao longo de todo o movimento, o V não muda, né? Beleza? Então, vamos para a segunda definição, para a gente determinar a equação de movimento. Então, fica assim, ó. V é igual a dx dt. Como o V é constante, eu posso escrever o seguinte, ó, que dx é igual a v dt. Posso integrar dos dois lados da equação. E quando eu resolver a integral, o v ele pode sair da integral por ser uma quantidade constante, que não depende do tempo. Tá certo? Bem, aqui nós temos uma posição inicial, né, no tempo t0. Esse tempo t0 eu vou escolher como sendo zero. E no tempo final eu tenho uma posição x. Então eu vou dizer assim, ó, que no tempo, o tempo vai variar de 0 a t. Então o início do movimento eu vou escolher sempre como sendo tempo igual a zero. Beleza? No tempo t igual a zero, a posição vale x0. No tempo t igual a t, a posição vai valer x. Tá bom? Vai valer x. Tá certo? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma mudança aqui. Deixa eu escolher uma mudança de maneira que, porque eu tenho a variável de integração x e a variável de integração t. Mas só que na minha variação aqui, ó, dos tempos, está variando de 0 a t. Eu gostaria de diferenciar este t deste t aqui. Tá bom? Então, como a gente está usando, para derivada, a gente está usando d, de esse operador dessa forma, como dv dt, não como v', eu vou usar a linha, certo? Para diferenciar esse x desse aqui, tá certo? Então, esse dx' aqui, ó, x' aqui é a variável de integração. Mesma coisa para o t'. Então, aqui seria dx' dt'. dx' dt'. Então, isso aqui implica dizer que a integral de
dx' vai ser o próprio x'. E a integral de v dt, nós temos que o v vai sair da integral, nessa situação. Então, eu vou repetir. x0 a x dx' é igual a v integral de 0 a t dt'. Beleza? A integral de dx' vai ser o próprio x'. Então, nós temos x' de x0 a x igual a v integral de dt' é o t', variando de 0 a t. Implica dizer que... Então, nós temos do lado esquerdo desta equação, substituindo o limite de integração, que vai de x0 até x, nós temos que esse lado fica assim, x menos x0. E é igual a v que multiplica t menos 0. Implica dizer que x menos x0 é igual a v vezes t. É igual a v vezes t. Implica dizer que x é igual a x0 mais v vezes t. Tá certo? Então, para um movimento onde que eu tenho velocidade constante, ou seja, aceleração igual a zero, nós temos essa equação horária aqui para o movimento, para a posição. Então, x é igual a x0 mais vt. O x0 é conhecido. Beleza? Então, nós temos a posição inicial aí. Então, estas são as equações relevantes. Então, a gente sabe isso, que a velocidade é constante. Beleza? E a outra informação é que a posição é dada por esta equação. Tá certo? Então, vamos ver agora uma outra situação, que eu vou chamar de situação 2. A situação 2, nós temos a velocidade variando com o tempo e a aceleração é uma constante. Beleza? Se assim for, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Situação 2. Situação 2. Na situação 2, nós temos aceleração constante e a velocidade variável. Beleza? Tá certo? A velocidade variável ela é consequência de aceleração ser constante diferente de zero. Aqui, tem que colocar aqui ainda, né? A diferente de zero. Beleza? Então, vamos mostrar. Vamos mostrar como ficam as equações de movimento para essa situação 2. Então, eu vou usar a definição novamente. A aceleração é dv dt. Tá certo? E a velocidade é dx dt. Então, nós temos de novo aí uma situação, vou colocar a origem aqui, um objeto se move, uma partícula se move para a direita, tá certo? Então, ele inicia o seu movimento em uma posição x0, no tempo t igual a 0, certo? Tempo t0 igual a 0, e chega a uma posição x no tempo t igual a t. Beleza? A aceleração é constante, né? E a velocidade ela vai variar por conta da aceleração ser constante. Então, vamos provar e vamos mostrar as equações de movimento. Vamos primeiro utilizar
é a definição da aceleração. Então, a aceleração, ela é dv dt. Tá certo? dv dt. Eu esqueci de falar uma coisa. Aqui, na posição x0, nós temos uma velocidade que eu vou chamar de v0. Uma velocidade inicial. E na posição x eu vou ter uma velocidade final. Certo? Eu tinha esquecido de falar isso. Então, vamos resolver aqui o problema utilizando as definições que nós aprendemos nas aulas anteriores. Então, vamos utilizar a primeira definição, que a aceleração é dv dt. Então, nós temos que dv dt igual a, que é constante. Implica dizer que dv é igual a dt. Beleza? O que eu posso fazer aqui agora é integrar os dois lados desta equação. Vou integrar desse lado em t e desse lado em v. O tempo ele varia de 0 a t. Quando o tempo é 0, a minha velocidade é v0. Quando o tempo é t, a minha velocidade é v. Tempo t, velocidade v. Implica dizer que integral de v0 a v dv é igual a integral no tempo. Nós temos uma informação aqui que diz que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, não depende do tempo, ela pode sair da integral. Aqui. Então, o A sai da integral e aqui fica somente dt. Tá certo? Então, para não ter confusão... tá, e variando de 0 a t. Para não ter confusão deste t com esse, deste v com esse, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de v', t', tá certo? E vou realizar minha operação. Então, fica assim. Integral de dv' é o próprio v', variando de v0 a v, que é igual a A. Integral de dt' é o próprio t', variando de 0 a t. Aplicando os limites, nós ficamos com o lado esquerdo vai ficar v menos v0. E o lado direito fica A, que multiplica t menos 0. Implica dizer que v menos v0 é igual a A vezes t. Implica dizer que a velocidade é igual a v0 mais at. Então, quando eu tenho o movimento retilíneo em que a aceleração é constante, a equação da velocidade é dada por esta expressão aí. Tá certo? Por essa expressão aqui. É uma equação do primeiro grau no tempo. Então, a velocidade em função do tempo, ela varia com o tempo. Certo? Então, vamos agora determinar a equação da posição. Dadas as condições iniciais, certo? Qual é a posição da partícula depois de um certo tempo? Então, vamos lá. Aí eu vou usar a segunda definição, né? Vou usar essa definição, na verdade, né? Essa definição. Definição da velocidade. Então, fica assim, ó. V é dx dt. Certo? Então, dx dt, que é igual a v, né? Vai ficar da seguinte forma, dx dt é igual a... v é dado agora por essa expressão, ó, onde eu tenho a aceleração é constante, e esse v é uma constante porque é a velocidade inicial da partícula. Tá certo? Então, vamos substituir esta equação aqui. Então, nós vamos ficar dx dt igual a v0 mais at. Beleza? Então, para
não ter aquela confusão na hora da integração, eu vou colocar linha em todo mundo. Então, aqui é dx', dt', dx', dt'. E aqui vai ficar t'. Ó, não confundam novamente essa linha aqui como se fosse a derivada de t, de x ou de x. Beleza? E derivada nós estamos utilizando o operador DDT. Tá certo? Então, isso aqui fica assim, ó. Vamos fazer uma separação de variáveis aqui. De um lado só x, do outro lado só expressão com t. Expressão com t. Então, fica assim, ó. dx' é igual a v0 mais at' dt'. O que eu vou fazer novamente aqui é integrar dos dois lados da equação. Fica aqui, integral em x, aqui é integral em t. A integração em t é de 0 a t. Do tempo t0 igual a 0 ao tempo t igual a t. Quando o tempo é 0, a minha posição é x0. Quando o tempo é 0, a posição é x0. Quando o tempo é t, a minha posição é a posição x. Então, quando o tempo é t, minha posição é a posição x. Posição x. Implica dizer que... Aí agora, nós vamos reescrever esta expressão da seguinte forma. Desse lado vai ficar dx' de... que é x0, viu, gente? De x0 a x é igual a integral da soma é a soma das integrais, então eu vou escrever assim, ó, integral de 0 a t v0 dt' mais integral de 0 a t de at' dt'. Implica dizer que a integral de x0 a x de dx' é igual à integral de 0 a t. Aqui o v0 é uma constante, pode sair da integral. Então fica v0 dt'. Mais, aqui a é uma constante, certo? Como nós afirmamos inicialmente. Então, o a pode sair da integral. Então, fica assim. Mais a integral de 0 a t de t' dt'. Beleza? Agora, a gente pode realizar a operação de integração. Vai ficar assim. O lado esquerdo vai ficar integral de dx' é o próprio x', variando de x0 a x. Igual a v0, integral do dt' é o próprio t', variando de 0 a t. Então, fica t' de 0 a t. Mais a, que multiplica a integral de t' dt'. Então, a integral de t' dt' vai ser t' ao quadrado sobre 2, variando de 0 a t. Beleza? Substituindo os limites de integração, nós ficaremos com a seguinte expressão. Isso aqui, esta equação, implica dizer que x menos x0 é igual a v0 t mais at ao quadrado sobre 2. Tá certo?
Então, nós temos aí uma equação que determina a posição da partícula, certo? Quando nós temos aceleração constante, tá bom? Aceleração constante. Então, vamos fazer aqui, agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um resumo, um breve resumo de tudo que a gente viu até agora. A gente mostrou o que tanto? Nós mostramos a seguinte situação, vamos lá. Até agora, nós mostramos que, utilizando as definições de que V é dx dt e que a aceleração é dv dt, nós mostramos duas situações. Nós mostramos em uma situação 1, em que nós temos a aceleração igual a zero, certo? Nós mostramos que a velocidade ela é constante e nós mostramos que a expressão para determinar a posição da partícula é dada por x0 mais v vezes t. O x é a posição final, o x0 é a posição inicial, o v é a velocidade que é constante, t é o tempo. Beleza? E nós vimos também uma outra situação, né? Que a gente chamou de situação 2. Na situação 2, nós partimos da afirmação de que a aceleração era constante. A aceleração era constante. Então, a aceleração era constante. Aceleração constante. Constante. Certo, pessoal? Aceleração constante. Com isso, nós mostramos que a velocidade ela é dada pela seguinte expressão. Velocidade final é a velocidade inicial mais A vezes T. O V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, que é constante, e T é o tempo. E nós mostramos também, eu mostrei também, que a equação para a posição é dada por x igual a x0 mais V0t mais 1/2 de AT ao quadrado. Tá certo? Aqui x é a posição final, x0 é a posição inicial, v é a velocidade inicial, t é o tempo, a é a aceleração e t novamente o tempo. Beleza? Então, nós pegamos dois casos particulares aí. Que casos são esses? É o caso em que nós temos aceleração igual a zero e aceleração igual a uma constante. Podemos ter casos em que a aceleração não é constante. A aceleração depende do tempo. Aí eu tenho que utilizar as definições.